Sejam todos bem-vindos. A gente está com 30 participantes online agora, 32 dos 54 inscritos. Foi uma boa quantidade de pessoas inscritas. A gente vai hoje, então, falar sobre localizers, grupo de tradução. Se eu estou pronunciando errado, depois o Lucas vai me corrigir, não tem problema nenhum. Para vocês verem, pessoal, nosso programa então começou lá em março. Já passou por 5 webinários, a coisa está indo para o final, já é o antepenúltimo. Então, já trabalhamos com comunidade, scripts, fórum, beta testes e places. Ainda teremos mais para frente tratamento de UR, que é o próximo em outubro, classificação de vias e quebras de rotas. O palestrante de hoje, nosso guru tecnológico que estava quebrando a cabeça com Windows, que a gente obrigou ele a usar agora para a apresentação, o Ten Lucas. E para vocês terem uma ideia, pessoal, nós já tivemos em todo o programa em torno de 500 inscrições, isso de 230 participantes diferentes. Então a gente tem uma boa adesão com a comunidade, 230 pessoas que participaram já em algum momento ou outro, ou vem participando durante. É em torno de 35 pessoas que participaram de todos os webinários já e fizeram todas as provinhas até o momento, que certamente vão estar na nossa formatura. E 500 visualizações nos vídeos, pessoal que não assistiu ao vivo e verificou depois. Então, também cabe ressaltar aqui que se tiverem perguntas durante o webinar, no final a gente vai abrir um tempinho para pergunta. Talvez a gente se alongue uns 5 minutos hoje, já que começamos um pouquinho atrasado. E qualquer dúvida que não for respondida durante o webinar, a gente passa para vocês, então, lá no final a gente faz o questionário junto com a provinha, coloca lá no fórum. De um jeito ou de outro a gente vai responder todas as perguntas. O Lucas, então, é um cara que conhece tudo sobre os localizers, um dos líderes do grupo. É algo que realmente eu também não conheço muito detalhe. Então é bacana, acho que a questão é o nosso webinar mais underground, por assim dizer, aquela coisa que o pessoal até tem menos conhecimento porque foge bastante da questão de edição. Mas eu acho que é por isso que a gente está aí, por isso que a gente está fazendo os webinars e a gente quer mostrar para vocês um pouco mais dos outros dia a dia dos editores. Então, Lucas, sem mais delongas, eu vou passar para ti e tá na tua mão, cara. Só compartilhar a tua tela. Bom, o pessoal está conseguindo. O pessoal tá me ouvindo bem? Tá bom, um pouquinho quebrado, mas tá. Tá, deixa eu. Tá ruim, então, peraí, só um minutinho. Sempre acontece essas coisas ao vivo, mas faz parte. Vamos lá, tá dando pra... Deixa eu desligar aqui logo a webcam. Melhorou aí? Então tá me ouvindo bem? Tá ótimo, Lucas. Só botar em tela cheia e mandar ver. Vamos lá então, hein? Desculpa aí, pessoal, mas sempre acontecem. Se estiver travando aí, avisa que a gente segue contigo aí. Tive que colocar uma máquina virtual com Windows 10 no Mac. Teve jeito. Faz parte. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente escuta às vezes falar muito da comunidade de localização, mas o que é localização, né? Para onde vai, o que deve ser feito, quais as melhores práticas, onde a gente se enquadra, como eu faço para ajudar, será que é só traduzir mesmo, de fato? A gente sabe que localização não é só traduzir. E se você fizer uma tradução direta de localização, fica meio estranho, né? Localização, o que seria essa localização? Tá? E para que vocês possam entender, né, eu peguei várias apresentações do pessoal do time de localização, elas são conhecidas como as meninas da localização, então alguém deve ter tido contato aí com a Karen, com a Marina, com outras tantas aí, quem está mais tempo deve conhecer. Tá? Então, existe um estudo para como se fazer, eles chamam de microcopy, né? E escrever da maneira do tipo, o que seria escrever o estilo Waze, né? Então, vamos lá. Para a gente entender, né? Falar um pouco da comunidade, o que seria esse
microcopy, né? Que é essa maneira de escrever simples e bem objetiva, e como usar. Esse termo microcopy, ele é bem conhecido no mundo do marketing, né? As voz do tipo Waze, a tonalização tem uma certa diferença, as melhores práticas para tradução, o Transifex, que é a nossa ferramenta de trabalho, e o TTS, né? Então, vamos lá. Para que a gente possa entender onde nós estamos nos quadrados. Esse organograma aqui é bem... Acho que deve ter sido explicado em apresentações anteriores. Tá, tá beleza. Então, como eu estava comentando, esse organograma, a estrutura de comunidade, essa é a visão do Waze sobre os N projetos, as N comunidades que existem, né? Então, foi falado já, a Regina abordou bem sobre a parte de edição, depois vem o Arthur, que falou sobre a parte de unidade beta, e agora, dando prosseguimento, né, vem a parte de localização. A outra parte, CCP, Carpool, isso são mais lá para frente, a gente pode abordar futuramente. Mas a localização, então, existem os coordenadores, os revisores, que são esses tradutores expert, né, e os tradutores convencionais, digamos assim, tá? Então, hoje, o coordenador da comunidade de localização, que também é o coordenador da comunidade de edição, é o André, né? Nós temos os revisores, que somos eu, o Alex, tem o Danton, e tem vários tradutores, né? Normalmente, a estrutura de comunidade, ela funciona dessa maneira, né? De 1 a 3 coordenadores, de 3 a 6 revisores, e 5 a 15 tradutores. Existem mais cidades com estruturas maiores, tá ok? Mike, se o áudio parar, tu me avisa aí. Claro, com certeza. Vamos lá. Existe hoje um site de localização que a gente pode, digamos assim, tem uns guias. Eu quero me aprofundar mais na parte de localização. O que é que eu devo fazer? Né? Quais são as fontes? Eu preciso, né? Quando o Mike me convidou para fazer essa apresentação, além da parte de querer ajudar, ou como identificar no que eu posso ajudar. Tipo, um exemplo clássico aqui que aconteceu. Ligue os faróis, né? Lá, a primeira mensagem que apareceu foi ligue os seus faróis. Ficou um tanto quanto estranho. Mas existe uma rotina dentro da comunidade de localização que todas as strings elas precisam ser revisadas, né? Então, nesse intervalo aí de meio de campo, eles queriam lançar logo a ferramenta, não seguiu todos os trâmites normais, e acabou saindo aquela voz lá, aquele áudio, ligue os seus faróis, né? Então, ainda bem que foi corrigido a tempo, tá? Então, vamos lá. Um primeiro desafio aqui, tá? O pessoal, Mike, você falou de pegar um papelzinho, uma caneta, é isso? Nem lembrei, Lucas, por causa da correria agora. Pessoal, eu tinha botado a mensagem, se alguém lembrou de pegar alguma coisa para anotar, vocês vão ter um desafiozinho durante o evento aí. Então, ou podem anotar aí no lado, no Note mesmo, em algum lugar. Eu tiro o print da tela, faz alguma coisa. Tá, se vocês hoje recebessem essas duas telas para traduzir, como nós iríamos traduzir, né? O objetivo é entender hoje. Pode usar o Google Translate, não tem nenhum problema. Então, receberia essa tela para fazer uma tradução. Sem entender do que a gente vai abordar, que é o estilo de microcopy, alguns estilos, alguns guias de tradução. Então, vocês poderiam traduzir de uma certa maneira. Então, o objetivo depois, tentem traduzir essas telas, né? Essas strings, string que é cada frase, cada palavra que está aqui nessa tela, né? Então, basicamente, só essa primeira aqui, né? Uma coisa, né? Essa que está aparecendo, e a outra strictly for safety, né? Então, essas duas telas aqui, os demais não, tá? Então, só as duas primeiras. Tentem depois, eu posso passar já, Mike, para facilitar o texto em si, o pessoal pode usar o Google Translate, não tem nenhum problema, mas para tentar entender como adaptar isso para a nossa realidade, como adaptar, que isso é a função do time de localização, como adaptar as várias funções, a gente tem tanta parte de aplicativo, tem a parte do WME, então tem a parte dos outros sites do próprio
Waze, a Wikipedia, então tem vários outros campos que o time de localização acaba permeando. Tá? Então, o primeiro desafio seria esse, tentar traduzir esses dois quadros aqui, né? E no final vocês vão traduzir novamente, só que observando o que eu acabei de falar, tá? Os estilos, tá ok? O que seria esse microcopy? Eu não vou ficar fazendo tradução direta para ser mais rápido, tá? Lembrando que essa apresentação ela foi disponibilizada pelo pessoal, o time de localização, as meninas da localização. Então, nada mais é que você tentar escrever de uma maneira simples, objetiva, né, que seja fácil de interpretar. Tem mais ou menos aqui, eu vou passar mais rápido, tá? Porque eu quero ser bem mais objetivo. Uma maneira simples, uma maneira objetiva e que seja de fácil entendimento. Por que a gente fala no estilo microcopy? Seria assim, se vocês analisassem uma página, e hoje a gente, quando fala localização, a gente fala da Wikipedia, existe já um estudo, né, que foi feito. Essa mancha em vermelha, ou em amarelo, laranja, etc., seria onde as pessoas mais perdem seu tempo focalizando. Ou seja, tudo aquilo que está em azul, as pessoas acabam desconsiderando. Elas vão até ler, mas um percentual pequeno vai ler. Então, quando existe esse estilo, esse entendimento de se escrever microcopy, então, a gente tem que abordar alguns campos específicos que na Wikipedia a gente tenta, né, de uma maneira geral, uma maneira global, levar isso, tá? Isso eu estou falando porque lá na frente, eu vou querer ajudar, ou então eu identifiquei uma coisa, um texto que está muito pesado, a gente precisa melhorar isso, e essa é a função da comunidade, né? Nós crescermos juntos, tá? Então, para vocês entenderem, quando uma função, quando um aplicativo está para lançado numa Apple Store, na Play Store, então, o espaço, né? Então, às vezes, se você fizer uma tradução direta e simplesmente jogar isso na nossa ferramenta, que é o Transifex, eu vou mostrar mais lá à frente, essa tradução direta ela pode ficar um pouco confusa, né? Mesmo que a gente adapte. Então, a gente tem que sempre se preocupar em escrever da maneira mais simples e mais curta possível, né? Claro que respeitando a ideia principal do que a mensagem quer dizer, né? Então, a gente sempre procura evitar essas traduções longas. Então, se vocês hoje... eu observei que no aplicativo tem um texto que está... A gente tem N dispositivos, N tamanhos de telas, né? Então, se você observou que tem um texto que está cortando, que ficou longo mais do que o necessário, eu vou mostrar aqui, a gente tem um fórum, vocês podem mandar mensagem para a gente. Então... Eu acho que hoje o que mais está ativo lá no fórum da comunidade, aqueles erros de tradução. O que seria, às vezes, esse erro de tradução, né? Então, às vezes não é só a tradução direta, mas como o Transifex permite aproveitamento de string, ou seja, permite aproveitamento de traduções, às vezes eles pegam, numa função, existe uma string especial que já fez parte de uma outra tradução. Aí acaba dando essa pequena confusão. Mas pode sim ter tradução errada, isso não exclui, né? Então, o Waze, se vocês observarem, quem está mais tempo, né? A gente teve uma evolução de visual fora do normal, né? Então, essa versão, a última, 4.0, então teve um grande lançamento, um boom de lançamento da versão 4.0, e eles focaram muito, né, nessa parte do visual e a interação, né? Digamos que existe um campo também da ciência da computação que estuda isso, que é a interação humano-computador, a IHC. Então, botões mais fáceis, mais acessíveis, maneiras de se escrever, como o microcopy vai ajudar, né, isso de maneira mais objetiva. Então, sempre focando nessa melhor ambientação, né? Nessa melhor interação do dispositivo com o usuário, né? Então, a gente diz assim, fazer um texto escaneável, que se eu fosse fazer uma tradução direta, mas na realidade, o que é? Se eu fosse pegar hoje um que tinha antigamente, né? Adicione o endereço da sua casa e o seu trabalho, né? Vocês entendendo onde eu quero chegar, o que seria mais fácil? A maneira mais rápida de chegar em casa. Então, a rota mais rápida de ir para casa, né? Então, chegue no horário, né? Então, vejam a tradução, uma maneira
todas ambas querem te dar o mesmo sentido, a mesma informação, mas as técnicas nos permitem reduzir espaço e nos permite que a gente consiga enfatizar, né, consiga dar um destaque maior na função e não se perder tanto no texto, tá? Então, continuando aqui, maximizar a parte de se escanear, de se interpretar, de se ver rapidamente, né? Então, essas técnicas aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque quando a pessoa entra no grupo de tradução, e lá naquele site também tem outras N guias de tradução, N formas de traduzir, N formas de ajudar. O que eu quero chamar mais para a comunidade, né? Que esse é o enfoque. Não é que, eu não sei traduzir. Então eu não tenho condições de ajudar. Tem. Se você identificou, como eu falei logo no início, identificou algo de maneira estranha, algo que, como eu disse, tem N plataformas, N dispositivos, se identificou que algo está cortando, ou algo não está se encaixando, ou o objetivo era algo, e aquele objetivo foi traduzido, então está dando uma dupla conotação, a gente pode ajudar, tá? Então, a localização, junto com a comunidade, é mais nesse objetivo, adaptar as funções do Waze, adaptar os recursos do Waze para a nossa realidade. Então, imagine quantos idiomas existem, N dificuldades, né? O nosso português, ele tem N peculiaridades, então a gente tem que se preocupar com isso. Então, aos poucos, a gente vai evoluindo no tipo na informação da localização. Tá ok? Então, continuando. Então, a parte de... isso aqui é só algumas outras dicas, né? As mensagens de erro. Então, antes elas eram muito longas, né? E o usuário perdia muito tempo. E o foco não é se prender no dispositivo. O foco do usuário que está no aplicativo é ele ser o condutor. Ele é o motorista, né? Então, ele não pode perder tanto tempo assim. Se tem algum erro, né, no aplicativo, se tem algum erro no site, enfim, etc. A parte de voz e tonalização, né, que a gente fala, né? Então, um gifzinho aqui, mas como está em PDF, ela ficou travada. Então, não é tipo, o que você diz, né? Mas a maneira que a gente vai dizer. Então, a gente fala de um país de extensão praticamente continental, né? De um país quase com características bem continentais. Então, para cada região, existem as suas gírias, existem as suas formas de se falar, as formas de se expressar. Então, existe esse desafio. Então, ser objetivo, ser claro, né? Ter uma maneira mais simples de explicar as coisas e pensando no tamanho, nas características do nosso país. Então, existem maneiras de como se falar, né? De como se explicar, de como deixar isso bem claro para a comunidade, para evitar algumas mal interpretações, digamos assim. Então, eu vou avançando aqui, porque essa apresentação ela é um pouco mais extensa, mas isso aqui depois eu posso passar com mais calma, com quem quiser se avançar na parte de localização, aí a gente vai batendo, assim que entrar, com a maneira mais objetiva. Tá? Então, estou explicando aqui. Então, o que vocês precisam entender na parte de voz, né? Quando a gente fala. E a parte da voz em si, né? Eu acredito que pegou quando eu disse que foi lançada essa ferramenta de a gente gravar nossas próprias vozes e a gente acabar compartilhando isso. Né? Então, o objetivo, né, de uma maneira geral, quando a gente fala, são feitas propagandas, são feitas aquelas gravações. Então, lançou, hoje tem a parte da Disney, já teve do Star Wars, enfim. Essas vozes em si, elas pegam apenas um pequeno trecho, ou seja, não falam o nome de vias, etc. Claro, tem a conotação mais de social, mais amigável. Mas, de uma maneira geral, quando a gente fala de se gravar uma voz, né, a gente tem que pensar no condutor. Eu não posso nem alongar demais, né? Que já imaginou, dobre, vire, sei lá, se eu esticasse, usasse um sinônimo para isso, e em 200 metros já passou o tempo, o objetivo, né? Então, quando a gente fala na voz do Waze, né, de como se fazer isso, a gente sempre tem que estar pensando aí no condutor. E
quando vocês imaginem, quando é feita a parte de se contratar, né, se fazer alguma parceria, digamos assim, com estúdios, etc. Então, a gente sempre é procurado pensar nisso. Tem que ser útil, tem que ser, imagine, quando você, aquela coisa não tão formal, né, mas o Waze é um aplicativo social. Então, a gente tem que procurar ser o mais amigável, como se a gente estivesse falando com um amigo mesmo, né? Então, o mais informal possível, de maneira respeitosa, claro, né? Então, a parte de entonação, quando eu falo, eu acabei já falando aqui, né? Então, tem que ser mais... É uma conversa entre amigos, né? Uma coisa bem positiva, né? Que estimule. Enfim, eu não posso estar só gravando... Eu sei que existem sempre aquelas maneiras de brincar, se divertir, etc. Mas o foco, o objetivo, de uma maneira geral, é essa, né? Tornar o áudio mais amigável, mais sociável. Tá bom? Então, como eu estava falando, tem que ser amigável e conversacional, né? Digamos assim. Então, existem maneiras de você dizer e maneiras negativas, digamos assim, né? Já estou falando, assim, como imagine oferecer alguma coisa para uma pessoa, né? Você não quer não, né? Então fica meio estranho, né? Você quer alguma coisa, né? Ou você não quer não, né? Então, dependendo de alguma região, você acaba observando isso, né? De maneiras de como se escrever, né? Isso aqui, pessoal, mais uma vez, só lembrando, pode ser até cansativo para quem não ouviu e falou, eu não sei inglês, não tenho como ajudar, mas vejam, mais uma vez, relembrando, o foco é tentar entender de como o pessoal hoje trabalha, digamos, entre aspas, né, de como o pessoal ajuda, o time de localização ajuda, para que, identificando um comportamento estranho, a gente possa intervir, fazer intervenção. Opa, isso aqui tá meio estranho. Eu lembro que essa questão dos faróis, assim que saiu, todo mundo já, né, a parte da comunidade beta, que também é muito forte, todo mundo já começou, opa, tem alguma coisa estranha, etc e tal. E acabou resolvendo, a gente fez aquela pressão. Não era para ter saído, porque acabou pulando uma etapa do time de localização, mas o objetivo é esse, a gente identificar algo que pode ser melhorado, algo que pode ser escrito de uma maneira melhor e a gente ajudar, tá? Então, sempre, algumas dicas que eu estou falando aqui, eu vou passar bem mais rápido, né? De tentar sempre focar nisso. Se você recebeu uma mensagem ou um erro no seu dispositivo, ou no próprio editor de mapas, ou então na Isopedia, identificou que aquilo, né? Lembrando que a Isopedia é mais regras de edição, mas a gente também acaba ajudando lá. Então, identificou que algo está gerando dúvidas, então está errado. Então, a gente conversa, a gente coloca para a comunidade qual a melhor maneira da gente pensar e passar a mensagem, digamos assim, a mais objetiva, a mais correta possível, tá? Sem gerar dúvidas, né? Aqui apenas algumas dicas, né, que eu disse lá, a questão do desafio, vocês vão tentar traduzir e vão pensar no que eu estou explicando para vocês. Como eu vou traduzir aquele pequeno desafio, eu tentando ser objetivo, eu tentando ter uma conversa amigável, eu tentando me preocupar em não alongar as traduções, em ser mais objetivo, lembrando sempre que aquela mensagem lá, que o espaço ele é precioso, então seria isso, né? Esse desafio. Pode usar, quem não é tão amigável com a parte de tradução, pode usar lá o Google e tentar adaptar. Pega o Translator e tenta adaptar essa mensagem original e como você falaria isso, né? Como você gostaria de receber uma tradução, uma mensagem dessa, tá? E a que eu falei, né? Tentar ser informal, tentar ser mais casual, nada daquilo estilo o formalismo, né, da empresa, quando você vai fazer, etc. Né? Tem até um exemplo aqui, né? Que o REC, né, de como fazer a hora estimada de chegada, né? Então, sempre tentar, mais uma vez, tentar ser claro, tentar ser objetivo, né? E vamos lá, continuando. A parte das melhores práticas de tradução, como eu estou falando, né, desde o início, existe um material mais aprofundado naquele site lá de tradução, de localização,
né? Existem algumas dicas, de maneira geral, que a gente poderia resumir, né? Eu vou passando aqui. Tentar, isso está difícil, que tem um exemplo aqui, de um hebreu, né? Mas a gente tem isso, é uma peculiaridade nossa no português e outros idiomas também. É tentar o gênero ser neutro, né? Então, às vezes, como um exemplo básico, né? Que a gente tem hoje, que é uma adaptação, estou a caminho de, né? Por que a gente poderia colocar, estou a caminho, se eu expressasse isso para vocês, a gente tem a casa, o trabalho, né? A rua, a avenida, né? O endereço tal, etc, né? Então, uma adaptação estou a caminho de, vira e mexe, tem algumas traduções que acabam pegando coisas antigas, né, e acabam sendo disponibilizadas traduções meio estranhas. Mas é isso, né? Então, se você, lá na hora de compartilhar o seu hack, na hora de mandar, enfim, alguma outra coisa, via aplicativo, observou que teve alguma coisa estranha aí na parte de gênero, né? Então, mais uma vez, vocês podem nos reportar, tá bom? A parte de localização se preocupa muito em usar, como eu disse, né? Em regionalizar, seria isso, né? A gente, pegando essa parte de localização, tentando adaptar o termo localização. Então, seria regionalizar. Então, a gente sempre procura, claro, se preocupando com a extensão do país, vários, digamos assim, várias gírias que cada região tem, né, características, a gente tenta, né, procurar termos locais, mas que consigam atender a todos, tá? Alguma parte de estilos aqui, né? Como eu disse, né? Estou sempre enfatizando, mas é isso que deve ser enfatizado mesmo. A questão de ser curto, né? Sempre ser objetivo. Evitar os textos longos. Então, mais uma vez, identificar textos longos, cortando na parte de alguma interface, algum dispositivo, nos avise, no próprio editor, né? Então, tem vários tipos de dispositivos, né, que acessam vários navegadores que também acabam aproveitando o próprio estilo do navegador. Então, identificou algo divergente, algo diferente disso, vocês nos avisem, vocês usem o fórum lá da comunidade, eu vou mostrar aqui depois, vou mandar os links depois para o Mike, tá bom? Vou passar mais rápido aqui. Um exemplo que se acontecia muito, né? A parte de capitalização, né? Então, quando a gente recebe a string lá para traduzir Opa! Ótimo, estou vendo a mensagem aqui. Então, quando a gente recebe a parte dos links, ou das strings, digamos, né? A gente tem mania de fazer aquela capitalização que cada letra inicial né, fica em maiúsculo, né? Mas não é assim, né? Então, ou às vezes a gente deixa tudo, e quem for entrar e vai observar isso, todo o texto em maiúsculo, né? Então, a gente tem que respeitar algumas regras internas do time de localização, que, mais uma vez, vocês irão aprofundar depois, quem tiver interesse, etc. E eu vou passar, tem muito mais do que isso. Eu já falei, mas é só reforçando, sempre se preocupar em ver aquela... A gente chama de string, mas a string é cada palavra, cada texto, são as strings que a gente chama de maneira geral, né? São as palavras, tá? Então, voltando à parte das traduções, né? Então, o desafio é esse, vocês naquela tela, usarem qualquer ferramenta, quem não tiver facilidade no inglês, no idioma, e tentar adaptar para a nossa realidade. Então, como vocês gostariam de receber? Isso vai ser até bom para a gente, do time de localização, que a gente vai rever e vai ver, poxa, de repente poderia a gente já adaptar o que a gente já tem hoje, ou não. Quando a gente receber as respostas, então vai ser bem interessante a gente ver como vocês entenderam, como vocês gostariam de receber aquelas traduções, aquelas mensagens de uma maneira geral. Tá? Esse é o objetivo. Desculpa essas caídas, assim, digamos, né? Mas o objetivo principal é esse, vocês observarem, identificarem de como a gente
de como hoje o time de localização, por onde ele se permeia, onde ele participa, como se poderia se engajar, como se poderia ajudar, mesmo não sabendo o idioma, né, a parte do inglês, etc., mas pelo menos identificar que aquilo poderia ser melhorado. Eu acho que isso independe de idioma, né? Então, você recebe uma mensagem, aquilo está dando uma dupla interpretação ou está gerando outras dúvidas, eu acho que a gente pode contribuir, tá? Então, o Transifex, para aqueles que têm já acesso ao Transifex, a primeira pergunta que se gera é: poxa, eu me inscrevi, fui aceito, mas hoje eu não recebo nenhuma notificação quando as strings são disponibilizadas, né? Então, no Transifex, quando vocês vão ver, assim que vocês acessarem, né, a parte do Waze, etc., eu vou mandar o link para se cadastrar e fazer parte, existem vários projetos, né? Então, o WME tem os seus projetos, o aplicativo tem os seus projetos, outros sites de parcerias têm os seus projetos específicos. Então, quando você se inscreve no time de localização português, etc., vai ter uma opção, eu vou mostrar para vocês, de acompanhar o projeto. Então, se você se inscreve, você é aceito, mas você não marca a opção, você nunca vai receber notificação. Então, você se inscreveu, você fez todo o procedimento correto, é como se você no fórum lá não marcasse para receber ou não receber as notificações, ou seja, você é a mesma ideia, tá? Seguir o fórum, acompanhar o tópico específico, tá? Então, a ideia principal é essa, tá? Deixa eu ver aqui se eu no final eu mostro o site lá, a parte do Transifex, a parte de localização, tá? O TTS, né? O que seria a parte de TTS? Para o pessoal que está mais tempo, antigamente o Waze, ele pagava uma empresa para usar a sua ferramenta de TTS, né? Hoje, depois de um período que ele foi adquirido pelo Google, passou a usar a ferramenta do próprio Google, né? Lucas, existem até hoje brigas de abreviaturas, maneiras de como o texto é falado, de como aquela string ela é falada. Pessoal, como é que eu faço isso para identifiquei mais uma vez, agora saindo da aplicação em si, mas num TTS especificamente, existe uma planilha, né? Hoje, quem está, inclusive, até fazendo uma revisão nela é o Jefferson, que não faz parte do time de localização, mas ele esteve no último meetup, que foi na Costa Rica, e ele teve acesso e conversou com a Carol, né? Desculpa, não Carol, Carol, sim, Caroline, né? A Caroline lá do time do Waze, e ela acabou passando para ele, assim, a gente tentar mais ou menos, junto com o time de localização, fazer uma revisão de uma maneira geral e colocar em prática essa parte do Waze. O Mike aqui mandando mensagem. Estou atento, viu, Mike? Vamos lá. Então, o que seria o TTS, né? Então, nada mais se vocês levarem bem ao pé da letra, é um computador falando, né? É óbvio, né? Então, como tentar fazer com que um computador se expresse da maneira correta, faça a entonação correta, né? E que aquilo, observando as regras anteriores, né? Que seja amigável, que não seja a voz não alongue, não seja aquela voz, aquela de propagandas que passa na TV que fala tão rápido, né? Eu acho que o cara tem a questão do tempo, né? Então fala um negócio muito rápido, você não entende absolutamente nada. Então o desafio seria esse, né? Como adaptar essa ferramenta, observando seus limites, observando os seus algoritmos de interpretação, como fazer isso, né? Então, esse é o grande desafio hoje da ferramenta. Ainda bem que nós estamos com o TTS utilizando a do Google, mas ainda tem algumas coisas que são pronunciadas, são dado ênfases, entonações distintas, né? Então, a gente também ajuda nisso, né? A comunidade, eu posso ajudar nisso? Eu não sabia que eu podia ajudar na entonação, em ajudar a interpretar, ajudar a falar da maneira correta. Sim, a gente pode ajudar, claro, dentro das prioridades lá do Waze, etc. Existe um delay enorme
né, de quando uma função é disponibilizada. Teoricamente, até uma semana, essas strings deveriam ser disponibilizadas lá no Transifex. Existe um códigozinho que eu vou até passar para depois para vocês, que vocês digitam no aplicativo e ele muda todo o layout e vai aparecer lá os OKs, né? Em alguma oportunidade na comunidade eu já falei isso, mas eu vou mandar também um código aqui pro Mike para vocês tentarem entender, tá? Então, para vocês, a gente tem condições, a gente pode ajudar e como fazer isso? Eu vou mostrar aqui a planilha ela é bem autoexplicativa, tá? Só que eu estou avançando aqui só para vocês entenderem como seria a parte do TTS. E não quero me aprofundar tanto, porque eu acho que não seria o momento correto. A gente teria que ter só uma apresentação só para vocês entenderem o algoritmo de como funciona o TTS, tá? Mas para tentar ser bem objetivo, nós temos condições de ajudar, nós temos condições de melhorar, né? E vamos à prática aqui. Deixa eu vou passar mais rápido aqui. Espera aí. Mike, estão vendo minha tela aí, né? Sim, ok. Dá para ver tudo. Beleza. Cuido com que tu Então, abre, aqui, inclusive. pessoal, é bem importante, né? Então, vê lá. Essa aqui é a cara do Transifex, né? Então, seria o dashboard de todos os projetos que a gente tem em português, né? No idioma português. E tem diferença, tá, gente? Antigamente, o pessoal de Portugal só tá ao contrário, né? Nós saímos à frente e o pessoal de Portugal ficou usando o nosso. E, claro, que existem diferenças. É óbvio que existem as diferenças. E depois eles acabaram segregando e hoje cada um tem o seu. Mas no TTS em si ainda não tem diferença, tá? Hoje algumas expressões, né, algumas formas de se dizer uma string ainda se permeiam nos dois idiomas, tá? Então, bem cuidado aqui. Deixa eu pegar aqui a parte do TTS, tá? É muito bem, é fácil de se entender a parte aqui da planilha em si, tá? Como eu disse, a gente poderia passar um bom tempo só falando sobre o TTS, mas não é o objetivo, tá? Dessa apresentação agora, tá? Eu vou passar depois esse link, pelo menos para vocês terem a opção de visualizar e identificarem, né, de como que seria. Vocês verem que a última é de 2016, mas existem várias solicitações, né? Como eu disse, o Jefferson acabou tendo esse contato lá com a Carol. Eu acredito que ela é até chilena, acho que ela é chilena. E isso é bem bacana, gente, para vocês entenderem. Existe uma preocupação hoje, né, como a comunidade brasileira é a segunda maior do mundo, né, e você vê isso nos funcionários, as pessoas se preocupando em tentar compreender o português, né, o nosso Adrian é amigo da gente, o Community Manager, e a gente acaba vendo a evolução dele no se expressar ou falar o português de maneira geral, né, o portunhol, né? Mas, enfim, vocês precisam apenas entender que podemos sim adaptar o TTS para a nossa realidade. Então, essa é a mensagem principal quando eu fiz esse adendo aqui para o TTS, tá? Mas voltando para o Transifex, que é a nossa ferramenta de trabalho, digamos assim. Então, todas as strings, elas são disponibilizadas, vocês recebem a notificação, etc. Vou acessar aqui rapidinho. Como que a gente poderia... Opa! Vamos estar carregando. Aqui, quando eu acesso, né? Então, vai ter a última pessoa que traduziu. Depois, vocês querendo se aprofundar, aqueles que quiserem aprofundar, eu vou passar um tutorial de como você traduziu e a possibilidade de você testar já no seu dispositivo, sem esperar que você receba uma atualização. Existe sim essa ferramenta, mas acho que isso só é útil para quem for realmente se aprofundar no time de localização. Tá? Então, seria bem simples, né?
eu me inscrevo, recebi o convite, então existe todo um passo a passo que ou eu ou o André, como coordenador, vai fazer o contato com vocês e, enfim, existe como, digamos assim, um processo, tá? De como eu entro e como eu começo a traduzir. Então, vocês entenderem aí como seria o normal. Ah, Lucas, ok, eu ainda quero aprender mais de dicas de uso da ferramenta. O Transfex ele é muito útil, ele tem sistema unificado de glossário, muito bom, inclusive, né? E vocês podem, às vezes, que acontece, e acontecia, hoje acontece bem menos, existiam pessoas que, tipo, tinham muito pouco contato com a ferramenta, com um aplicativo, com o editor de mapas. Então, ficava até difícil dessa pessoa traduzir sem ela entender, ou se ela ser um usuário, digamos assim, sem ser de fato um usuário, né? Não tem como você... Porque o Transifex lhe permite isso, tá? Você pode ajudar em outros projetos, etc. Mas ficava difícil, a pessoa que não entende a ferramenta, não entende a função, mais uma vez, lembrando sempre a questão da confidencialidade, porque existem ferramentas, existem funções, não só no aplicativo, mas no editor de mapas, tipo, o aplicativo o pessoal do beta acaba acessando, mas no editor de mapas e outras páginas, que a localização também ajuda, funções que são disponibilizadas bem antes de todo mundo, então existe essa preocupação, confidencialidade, etc e tal, tá? Sim, mas eu quero me aprofundar, então vou mandar esses links aqui também para vocês. Existem no próprio ajuda do Transifex, né? Então existe como utilizar o editor de uma maneira mais funcional, né? Então não adianta eu me aprofundar agora, que só precisam saber que existe a maneira de como atalhos, de como se traduzir de uma maneira mais rápida, né? Tá? Pessoal, no beta, eu sou beta, tá? Eu identifiquei um erro, eu quero ajudar. No próprio Center Code, existem tópicos, existem fóruns específicos para erros de localização. Lembrando que, se vocês digitarem, eu vou mostrar aqui depois o atalho, eu posso até mostrar logo. Eu vou colocar aqui, tá, Mike? Mas o pessoal pode digitar, pode abrir o aplicativo, tá? E vocês digitem lá na pesquisa, vocês digitem essa string aqui, digamos, nessa função, né? Debug lang. Tá? Se vocês digitarem isso no aplicativo de vocês, vocês vão observar que os textos, as palavras, elas vão ser, digamos assim, substituídas por OK. Então, o que significa aquilo? Significa que essa string, essa função, ela foi lançada e ela já foi preparada para ser lançada no Transifex. Lembrando que normalmente eles falam de 24 horas, 48 horas, mas o normal é 10 dias, existem funções que são até lançadas mais rápidas. Mas até esse intervalo, as strings, elas ainda aparecem, quando você baixa a versão do beta, ela ainda aparece alguns trechos em inglês. Aí por isso que muitas vezes o pessoal, isso é erro de erro no aplicativo, tá? Isso não é erro no aplicativo. Não existe nenhum problema aí. Deixa eu ver a mensagem. Tá. Ok. Então, para voltar, não se preocupem, tá? Para voltar para o anterior, é só digitar novamente que as strings voltam a aparecer, tá? Então, às vezes eu vejo muito no beta o pessoal colocando erro de tradução, não sei o que, etc. Mas, de fato, ali ainda não é um erro, seria um bug, né? Ou um erro de design, ou qualquer outra. Tá? Então, só para vocês entenderem, digamos assim, no Center Code tem como acessar, etc. Deixa eu ver se eu consigo só mostrar aqui no... Eu posso mandar depois o link, o horário que o Mike já está. Peraí. Eu vou mandar o link, é melhor. Do fórum, que é o que o pessoal mais usa, aquele do erros de tradução, né? Identificou um erro de tradução, poste aqui. Isso, para quem não tem acesso ao Center Code, né, pode também lançar diretamente lá no fórum da comunidade. Bom, eu acho que o objetivo, de uma maneira geral, eu sei que tivemos alguns problemas técnicos, digamos assim, e acabou cortando, mas
de uma maneira geral, pessoal, para vocês entenderem como o time de localização, como nós tentamos adaptar as funções, a realidade do Waze para o nosso idioma. Então, o objetivo seria mais isso. E lembrando, eu não sei, não sei falar inglês. Talvez você tenha dificuldade de usar o Transifex, mas se você pegou algumas dicas e tentou fazer esse desafio, depois lê os slides com mais calma. Eu sei que está em inglês, mas você pode usar o tradutor e isso vai ajudar também. Não tem nenhum termo que seja difícil de entender, mas o objetivo é esse. Identifiquei um erro, como eu posso ajudar? Então, a mensagem seria essa. Identifiquei algo, como eu posso ajudar? Seja no aplicativo, seja no editor de mapas, seja de alguma página específica do Waze. Então, o Waze tem várias páginas, tem a parte de suporte, que antigamente era o NanoHelp, mas hoje a gente tem um suporte específico do Waze. E todos esses links depois eu posso passar para vocês com calma, tá? Então, seria, seguindo aí o ritual do webinar, seria a parte de dúvidas, né? Vamos lá. Mike, contigo aí. Bom, Lucas, beleza? Tá me escutando? Sim, tô sim. Tranquilo. Então, assim, tiveram algumas questões. Pessoal, se a gente não for claro em alguma, eu vou tentar, no máximo, 11h10 finalizar. Lucas, então, uma das perguntas que o pessoal repetiu aqui é que disse que tinha dificuldade em como se inscrever para participar, né? Por onde tu já comentaste algumas vezes durante a tua apresentação, mas alguns disseram que faz muito tempo que entraram em contato com grupos ou via formulário e nunca receberam um retorno. Então, se pudesse assim, resumir rapidamente exatamente por onde eles vão para poder participar e como é feita a seleção, deixar isso bem claro, seria interessante. Tá, mostrando aqui o site de localização, se eu vou abrir ele aqui fácil. Cara, esse negócio de máquina virtual, tá? Tá, mas, enfim, eu vou mostrar aquele link lá da apresentação. Deixa eu ter aqui fácil. Mas você se inscreveu no Transifex, você se criou sua conta, etc e tal. Você deseja participar de algum? Lembra aqui que eu mostrei para vocês que aparecem todos os projetos e você deseja participar? Dispara uma notificação lá para o coordenador, lá para o André. Então, existe um passo a passo, ele vai entrar em contato com vocês. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo bem direitinho aqui no link. Eu queria só encontrar fácil. Aí. Tá, então, vocês se cadastraram, como se fosse no Center Code, tá? Vocês se cadastraram no Transifex, criaram uma conta com, enfim, várias maneiras de criar a conta lá. E se inscreveram num projeto, lembra daquele íconezinho que eu mostrei? Que aparece a opção de se inscrever num projeto, aqui na parte superior direita. Se inscreveu, isso dispara uma notificação lá para o coordenador, tá? Então, realmente ele que tem feito esse trabalho aí. Se inscreveu, então existe um workflow de como, né? Normalmente, como eu estava dizendo, ele manda uma mensagem pro tradutor. Ou a mensagem, ela vai via fórum ou ela vai via e-mail. Então, se vocês não receberam nenhuma dessas informações, pode me mandar uma mensagem, que aí eu vejo se teve algum problema, eu tento entender o caso de vocês especificamente, tá? Mas sim, vocês devem receber uma notificação, não há por que não receber. Lembrando sempre que, se a pessoa se inscreveu no Transifex, e lá a gente acompanha a evolução de cada um, e o cara está mais de 3 meses sem traduzir uma string, quer que seja, nenhuma sugestão, nada, ele vai ser informado, às vezes, normalmente ele é informado de que ele sai do projeto. Claro, ele pode se inscrever novamente, tá? Porque, digamos assim, né, a gente precisa de pessoas mais ativas, diferente do Center Code, que demora mais esse intervalo aí de participação, mas o normal são 3 meses, tá? Seria essa aí. Não sei se deu para entender. Não, acho que sim. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta para a gente não tomar muito tempo aqui. Pergunta sobre redução. Tá aqui, tá bom? Participar da equipe. Eu tô feriados aqui franceses. Se eu quisesse participar,
Então, marcava quem participar da equipe e o coordenador de lá receberia a notificação e ele ia seguir exatamente o que está previsto aqui, tá? Esse é o passo a passo. Tá bom? O Jefferson pediu aqui para tocar no assunto da tradução da redução do brilho da tela. Não entendi muito bem a pergunta, talvez tu saiba dizer melhor, Lucas. Mas o que que é? Ela está traduzida errada ou não entendi qual que seria? Jefferson, se tu puder dar um... Ah, ele disse que ainda está em inglês, eu acho. Não, aí veja, mais uma vez que eu lembro. Isso, não foi traduzido, ele respondeu agora. É aquilo que eu comentei lá. Às vezes a função, o recurso, ele é disponibilizado e leva um tempo para essas strings aparecerem para o time de tradução, né, o time de localização. Então, nesse intervalo, vocês vão ver que aquela função, principalmente o pessoal do beta, o que não pode acontecer é a string não foi traduzida e foi para o ambiente de produção. Isso não pode acontecer. Mas, para quem é beta, vocês vão se deparar muitas vezes com strings não traduzidas, por causa desse gap aí, desse intervalo que tem entre o lançamento da funcionalidade, a tradução e esse retorno, o upload, né, das strings traduzidas lá pro aplicativo. Então, sim, lembrando que se vocês digitarem aquele debug, né, se aparecer o OK, significa que esse trâmite de preparou a string para ser traduzida e foi enviada ao Transifex, isso vai aparecer lá o OK. Se não aparecer, é porque eles nem fizeram esse tratamento ainda. Ou seja, vai demorar mais ainda. Resumo do que eu estava querendo dizer. Tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, então, como já passamos do nosso prazo, do nosso horário, algumas perguntas que estão em abertas, eu vou passar para o Lucas provavelmente amanhã, e a gente filtra isso e coloca lá no fórum. Responde alguma coisa individual, se a gente achar que tiver uma questão bem individual, mas o que for de dúvidas gerais, assim, que a gente achar interessante, os próprios códigos que o Lucas falou, os links que ele passou para a inscrição, a gente pode botar um passo a passo bem curto de como se inscrever. E se tiver alguma coisa, claro, que não seja possível abrir muito no fórum, também a gente bota uma informação. Acho que aí fica bom para todo mundo. Eu tenho que fazer um grande agradecimento para vocês, pessoal. Eu não sei, Lucas, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, comigo é só isso mesmo. Desculpa esses pequenos probleminhas técnicos, assim, mas faz parte. Desculpa aí, pessoal, mas não ajudou muito essa questão dessa máquina virtual aí. Ensinamento, tá? Mas para os próximos não mais fazer dessa maneira. Para vocês terem ideia, pessoal, a gente fez vários testes durante a semana e funcionou bem. Mas, aquela coisa, né? O ao vivo sempre pode dar algum trabalho, algum probleminha. Então, pessoal, o que eu queria agradecer muito vocês, eu comentei isso numa apresentação que a gente fez no Encontro do Sul, que a gente teve umas semanas atrás, e foi muito bacana, e está sendo muito bacana o webinar por causa disso. O pessoal entende que esses problemas ocorrem, que a gente, por mais que teste, a gente está usando solução caseira e tem funcionado, depende da internet, do computador de cada um, e vocês não fazem ideia da quantidade de brincadeira e piada que eu li aqui durante essas falhas. E é isso que faz a nossa comunidade ser boa, essa interação que a gente tem, essa capacidade de brincar com os erros dos outros. E realmente eu fiquei muito agradecido. Eu mandei um comentário aqui com o pessoal que coordena o webinar, né, que organiza junto comigo, dizendo, pá, tá demais. O pessoal tá, em vez de xingar, reclamar, tá brincando aqui. Isso com certeza deixa o nosso domingo, nosso domingo mais feliz e a vontade de fazer sempre mais com a comunidade. Bom, lembrando agora uma coisa, então, a gente vai colocar o link para esse vídeo até terça-feira, provavelmente. E para o questionário, não serão perguntas muito difíceis, a gente tem que ver como é que vai fazer. Quem fez essa anotação, esse desafio do Lucas, a gente vai colocar também lá no post. A gente queria que vocês colocassem lá como vocês traduziram antes e como vocês traduziram depois, para a gente ter um comparativo, para a gente ver como é que está sendo reconhecido isso. O pessoal aqui está dizendo que o nosso domingo mais feliz é propaganda do SBT. Não faço nem ideia, tá? Mas não foi a intenção. E assim, qualquer dúvida restante a gente vai responder lá no tópico. Próximo webinar, então, a gente vai falar sobre tratamento de URs. Claro que a gente não vai olhar uma por uma das URs abertas e mostrar como tratar, mas o grupo próprio do webinar vai fazer uma apresentação de 1 hora, pegando os principais conceitos, algumas dúvidas, o que dá para fazer, o que pode ser mais interessante mesmo.
Reforçando, o desafio que o Lucas fez, a gente vai encaminhar junto com o questionário, com as provinhas, lá um campo para preencher o antes e o depois. Quem ainda não conhece o tópico, acho que todos já conhecem, pode entrar lá no nosso fórum, procurar em Comunidade do Brasil. Nós temos lá um tópico Mundo Waze, onde estão todos os vídeos que a gente passou, acesso a todas as provinhas. Lá a gente pode discutir tudo o que aconteceu e tem o próximo passo. A gente tem mais 2 webinários e vai para a nossa super formatura para aqueles que participaram de tudo. Formatura online, hein? Estamos tentando inovar também na questão de formaturas no mundo, por assim dizer. Pessoal, muito obrigado, Lucas. Valeu por toda a disposição. Eu sei que foi corrido. O Lucas fez teste até durante a aula dele, durante o serviço essa semana. E sem a participação do pessoal que realmente sabe o que está fazendo, conhecendo cada etapa do Waze, não teria como. A gente não teria condição nenhuma de falar sobre a questão de tradução. Então, muito obrigado. E, pessoal, muito obrigado pela paciência também de todos, por terem acompanhado esses probleminhas técnicos e terem passado um pouco da hora. Um ótimo domingo a todos. Quem é aqui do Sul pode preparar o churrasco. Quem não é, pode fazer o churrasco também, que é bom sempre. Grande abraço a todos e a gente vai encerrando por aqui. Um ótimo domingo.